dando início à nossa live aqui pelo Facebook. Eu anunciei na linha de transmissão que iríamos fazer a live pelo Instagram também, mas o Instagram eu vou postar logo após, tá bom? Então vamos dar início com uma oração, né? Senhor nosso Deus, toma a primazia deste trabalho, derrama da tua glória, do teu Santo Espírito, abençoa esta live. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, revela para conosco os teus mistérios e desígnios. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Quero comunicar aos irmãos que estão nos acompanhando pela live. Esta semana conseguimos dobrar o número. Era apenas 10 irmãos, agora são 10 em todos os trabalhos, inclusive na escola bíblica. Então, os irmãos fazerem presente. Para os que não me conhecem, eu sou o pastor Luiz Carlos, pastor presidente da Assembleia de Deus aqui na cidade de Fátima, no estado da Bahia. Nós vamos estudar a lição de número 4. Estamos estudando Carta aos Romanos, revista editada pela PSCC, que é a editora das Assembleias de Deus, no estado do Amazonas, do Pará, pastor Samuel Câmaras, pastor Silas Câmara. Bom, estamos estudando Carta aos Romanos, a lição de número 4, a justificação pela fé. Texto áureo: justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. A verdade prática. Quão gratificante é para nós percebermos as bênçãos da justificação pela fé. Temos a nossa leitura diária, o devocional diário. 2 Romanos 5:1, justificado e em paz com Deus. Terça Romanos 5, versículo 3, benditas crises. Quarta Romanos 5, versículo 9, livres da ira divina. Quinta Romanos 5:17, abundância de graça. Sexta Romanos 5, versículo 17, abundância de graça. Sexta Romanos 5:18, uma ofensa, um ato de justiça. Sábado, Romanos 5:21, graça que reina. A nossa leitura bíblica em classe encontra em Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5. Justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Então, nós temos neste domingo, estudando sobre a justificação pela fé. No primeiro tópico, iremos estudar os benefícios da justificação, que vem seguido de 3 subtópicos. Paz com Deus, Romanos 5, versículo 1 e 2. Segundo subtópico, alegria no sofrimento, Romanos 5, de 3 a 5. E terceiro subtópico, graça para indefesos, Romanos capítulo 5, versículo 6. No segundo tópico, estudaremos a segurança dos crentes, trazendo, no seu primeiro subtópico, Cristo morreu pelos ímpios, Romanos 5, 1, 7. Segundo subtópico, Deus prova seu amor, Romanos capítulo 5, versículo de 8 a 9. Terceiro subtópico, paz com Deus, Romanos 5, versículo 10 a 11. No terceiro tópico, nós estudaremos a justificação pela graça,
trazendo 3 subtópicos. No primeiro, justificação dos perdidos, Romanos 5:2. Segundo subtópico, a lei é incapaz, Romanos 5:13 e 14. Terceiro subtópico, o triunfo da graça, Romanos 5, versículo de 15 a 21. Tá bom? Agora vamos para a nossa aplicação pessoal, com a introdução dizendo o seguinte: como já vimos, não recebemos a justificação por mérito, mas por graça. Se tivéssemos sido livres da condenação por nosso merecimento, seríamos justificados por obras e não por graça. Estudaremos na lição de hoje as bênçãos da justificação pela fé e o triunfo da graça divina sobre o pecado humano. Então, neste capítulo 5, nesta lição de número 4, a justificação pela fé, o apóstolo Paulo, aquilo que também ele ensinou aos Efésios no capítulo 2, falando que pela graça somos salvos mediante a fé, e isto não provém de vós, é dom de Deus. Aqui aos Romanos ele está falando da justificação pela fé. Né? Somos salvos pela graça, mediante a fé, e somos justificados pela fé. O que quer dizer isso? Que não tem absolutamente nenhum mérito humano, tá bom? Não tem nenhum mérito humano. É tudo pela graça, é tudo pela misericórdia de Deus. Primeiro tópico, os benefícios da justificação. Primeiro subtópico, paz com Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 18, quando é dito por Paulo que a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e injustiça, a palavra ira no original grego significa que Deus está furioso com os ímpios. Por isso, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, vemos que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde, conforme também a palavra de Deus nos confirma em Provérbios 3, versículo 34. Quando pensamos na ira de Deus, é comum associá-la à nossa ira, que geralmente é um sentimento pecaminoso. Isso é enganoso, porque Deus é totalmente santo e não tolera o pecado que faz separação entre ele e o pecador não arrependido. Isaías capítulo 59, versículo 2. Essa ira só poderia ser propiciada pelo sacrifício de um homem que não tivesse pecado, conforme Deuteronômio capítulo 17, versículo 1, o que era humanamente possível. Por isso Jesus precisava ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, a ira do homem, a ira de Deus. Né? Isto é um assunto importantíssimo que é tratado nesse primeiro subtópico. A ira de Deus significa estar furioso contra os ímpios. Qual a diferença da ira de Deus para a ira do homem? A ira do homem, ela é baseada pelo sentimento de vingança, pelo qual o homem não tem nenhum direito a isto. Por que o homem não tem direito à vingança? Porque a vingança, ela é exclusivamente de Deus, né? A minha é a ira, minha é a vingança, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a partir deste princípio bíblico, né, Paulo escrevendo aos Romanos, ele nos declara que todos pecaram e, desta forma, estão destituídos da glória
de Deus, então, consequentemente, o homem não tem direito à vingança. Porque o sentimento de vingança, ou seja, querer fazer justiça, né, pelas suas próprias mãos, buscar se justificar por intermédio da punição orquestrada por si próprio, o homem não tem direito porque o homem está na mesma situação. Não existe pecadinho nem pecadão. Né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Senhor, ele nos mostrou isso, citando aquela parábola do homem que tinha um servo que lhe devia uma quantia muito grande e que o seu servo não tinha condição de pagar aquela dívida. Então, por misericórdia, por bondade, o senhor daquele servo lhe perdoou sua dívida. Ele disse, olha, o problema é o seguinte, tu não tem condição de me pagar, tu não vai me pagar nunca, então está zerado, você não me deve nada. Aí, saindo aquele servo, encontrou um conservo. Quer dizer, o que é um conservo? É um servo do servo, é um empregado do empregado. Ele encontrando seu conservo, que também lhe devia um dinheiro, e disse, não, você vai ter que me pagar. Mas, meu senhor, eu não tenho condições. Não, mas você vai me pagar. Não tendo o conservo daquele servo como pagá-lo, ele mandou prender. Ora, quando o senhor daquele servo, que teve a sua dívida perdoada, soube disso, se indignou e agora mandou chamar ele. Disse, olha, eu não fui misericordioso para contigo. Eu não perdoei a tua dívida, que era bem maior do que o teu conservo. Por que não fizesses o mesmo? Pois bem, como tu não tivesse misericórdia do teu conservo, você agora vai ser preso e só vai ser liberto quando me pagar até o último ceitil, quer dizer, até o último centavo, né, na nossa moeda vigente. Então, por isso que o homem não tem direito à vingança, né, porque ele é um devedor maior. O único que tem direito à vingança, né, é Deus. E aqui fala da ira de Deus. Por quê? A ira de Deus é diferente da do homem. Porque a ira de Deus é baseada na justiça. E a ira do homem, ela é baseada em uma injustiça, porque a ira do homem é baseada de sentimentos pecaminosos. E de Deus é baseado pela sua santidade. Segundo subtópico, alegria no sofrimento. Para os cristãos do primeiro século, sofrer era a regra, não a exceção. Paulo disse que devemos superar o sofrimento para sermos aprovados por Deus. Isso significa que experimentaremos dificuldades que nos farão crescer. Devemos nos alegrar no sofrimento não por gostarmos da dor, mas porque sabemos que Deus usa as dificuldades da vida para edificar nosso caráter. Os problemas com que nos defrontamos inesperadamente desenvolvem nossa esperança. Ela, por sua vez, fortalece nosso caráter e aprofunda nossa confiança sobre o futuro. Romanos, capítulo 5, versículo 3 a 5. Então, aqui na leitura diária, ela nos fala, né, que, versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Quer dizer, por que nos gloriemos na própria tribulação? Porque é somente pelo sofrimento. É por isso que aqui na leitura diária, né, na leitura devocional, terça-feira, Romanos 5,3, bendito